Eu vou falar sobre os ferrofluidos. Para falar sobre ferrofluidos, a gente precisa entender o que são materiais paramagnéticos e materiais ferromagnéticos. Nos materiais paramagnéticos, cada ímã ou molécula tem um momento magnético, mas eles estão distribuídos aleatoriamente. E eles só se alinham na presença de um campo. Nos materiais ferromagnéticos, cada átomo tem um spin líquido e por causa de uma interação quântica de exchange, interação de exchange, né, também conhecida como interação de troca, os momentos magnéticos dos átomos vizinhos se alinham. Então, por causa dessa interação nesses materiais ferromagnéticos, os átomos ficam alinhados com seus vizinhos, os momentos magnéticos ficam alinhados. Só que energeticamente é favorável se alinhar com os vizinhos, mas uma magnetização total grande custa energeticamente. Então, o material, o que acontece no material ferromagnético? Ele quebra a magnetização em domínios. Então, você tem domínios de magnetização, onde dentro de um domínio os átomos vizinhos têm os momentos magnéticos alinhados, mas a magnetização total pode ser muito baixa ou nula, porque cada domínio tem um momento magnético apontando para um determinado lado. Entre os domínios magnéticos, você tem as paredes de domínio. E nas paredes de domínio, você tem um leve desalinhamento do campo magnético, do momento magnético entre átomos vizinhos. Então, você tem um momento magnético apontando para cá, aí o vizinho ele é ligeiramente desalinhado, aí o outro vizinho mais seguinte um pouco mais, e assim você tem uma variação suave do momento magnético. Só que, então, isso tem você precisa de várias camadas atômicas para ter uma parede de domínio. Então, isso tem um tamanho da ordem de nanômetros, geralmente. E nos ferrofluidos, as partículas magnéticas são de material ferromagnético, com um tamanho da ordem de nanômetros. Portanto, não tem espaço para ter uma parede de domínio. A parede de domínio também custa energeticamente e tem um tamanho. Então, nas partículas partículas ferromagnéticas do tamanho de nanômetros, não tem como ter parede de domínios e, portanto, ele é um monodomínio. Ele sendo um monodomínio, ele tem uma magnetização muito grande. Só que, como no ferrofluido você tem, então, esses monodomínios em grãos dispersos num líquido. Então, você tem momentos magnéticos grandes dispersos num líquido. Na falta de um campo magnético, para alinhar esses grãos, eles apontam em direções aleatórias, esses momentos apontam em direções aleatórias. E ele funciona, então, como um paramagneto. Se você pensar em cada grão como se fosse um átomo, ele seria um paramagneto. Ele só vai se alinhar na hora que você aplica um campo, os momentos magnéticos dos grãos vão se alinhar, vão ter a tendência a se alinhar, e vai resultar numa magnetização grande. Então, ele tem o ferrofluido tem um comportamento paramagnético, mas com momentos magnéticos individuais muito grandes. Então, isso ele é chamado de superparamagneto. Isso é o que caracteriza magneticamente os ferrofluidos.